Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Retomamos o segundo e último bloco do nosso programa semanal Luz da Vida, que é o programa introdutório de uma série de 14 programas que vamos dedicar às obras de misericórdia. Estamos no Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, convocado, instituído por Papa Francisco, ele que este ano começou na solenidade da Imaculada Conceição do ano passado e terminará na solenidade de Cristo Rei deste ano de 2016. 14 obras espirituais e materiais são as obras de misericórdia. Obras corporais, que dizem respeito principalmente ao corpo, à dimensão física dos nossos semelhantes. E obras espirituais, as que tocam, sobretudo, a dimensão da alma. O nosso espírito, somos seres humanos dotados de duas dimensões, material e corporal. Somos carne e somos espírito, somos matéria e somos alma. Vamos então fazer uma síntese dessas 14 obras de misericórdia. 7 corporais e 7 espirituais. Citamos no programa, no quadro, no bloco anterior, o Catecismo da Igreja Católica e um parágrafo da Bula Misericordiae Vultus de Papa Francisco, que falam dessas obras. Vamos agora à síntese. As obras corporais. Dar de comer a quem tem fome, primeira. Segunda, dar de beber a quem tem sede. Terceira, dar pousada aos peregrinos. Quarta, vestir os nus. Quinta, visitar os enfermos. Sexta, visitar os presos. Sétima, enterrar os mortos. Agora vamos às obras de misericórdia espirituais. Primeira, ensinar os ignorantes. Segunda, dar bom conselho. Terceira, corrigir os que erram. Quarta, perdoar as injúrias. Quinta, consolar os tristes. Sexta, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sétima, rezar a Deus por vivos e defuntos. Feita esta síntese, feito este resumo, como eu havia prometido no bloco anterior, já vamos tratar da primeira obra de misericórdia espiritual. Ensinar os ignorantes. A condição de ignorância, ela é absolutamente desfavorável para o ser humano. Sobretudo quando o conhecimento é devido. Ou seja, a pessoa deve conhecer, mas não conhece. Também quando ela pode conhecer, mas não conhece. O estado de ignorância é uma desgraça, é uma tragédia para o ser humano. Pensando nisso, Jesus disse no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. O estado de ignorância escraviza a pessoa. É Jesus quem diz, a verdade vos fará livres. Desconhecer a verdade é desconhecer a razão, a causa, o motivo da liberdade e da libertação. Viver escravizado, viver impossibilitado de agir, de se deslocar, é uma das maiores tragédias para o ser humano. A primeira obra de misericórdia espiritual, portanto, é exatamente esta: ensinar a quem desconhece. Ensinar ao ignorante aquilo que ele precisa saber, aquilo que ele pode saber, aquilo que ele deve saber. Na cruz, Jesus, não por acaso, utiliza uma frase
que tem relação com esta obra de misericórdia. Qual é a frase que Jesus pronunciou na cruz? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Ou seja, eles desconhecem. Ou seja, eles são ignorantes. Até morrendo, Jesus manifesta esta misericórdia em favor dos homens. Pede ao Pai que seja misericordioso nesse sentido. Que lhes conceda o perdão porque são ignorantes. Toda a vida pública de Jesus, com relação a essa obra de misericórdia, na verdade foi uma grande prova de que a sua preocupação primordial era esta. Qual foi o primeiro ato de Jesus em sua vida pública? Sem dúvida, Jesus curou enfermos, curou coxos, curou mancos, curou surdos, expulsou demônios, Jesus aconselhou, Jesus teve paciência com aqueles com as fraquezas das pessoas. Jesus, ao longo de sua vida pública, ele manifestou todas as obras de misericórdia, as 7 materiais e as 7 espirituais. Mas a primeira delas, qual foi? Vamos a um texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 22. O primeiro ato de Jesus, a primeira preocupação de Jesus, a primeira missão de Jesus, foi exatamente este ato de misericórdia, esta obra de misericórdia espiritual. Vamos ao texto. Dirigiram-se para Cafarnaum. E já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava. Eis sua preocupação primordial. Tudo o mais, todo o resto, vem em consequência. Depois disso, após esta prioridade básica. A preocupação primeira de Jesus, pregar, ensinar. Jesus muitas vezes contempla aquela multidão, condói-se dela, compadece-se dela, porque eram, diz o texto, dizem os evangelhos, como ovelhas sem pastor. Louvam-se, elogiam-se todas as iniciativas, dentro e fora da igreja, que visem a promover o homem, seja na sua dimensão espiritual, seja na sua dimensão material. O homem com as necessidades físicas e espirituais. O que deixa muito a desejar qualquer iniciativa humana, inclusive eclesial, dentro da igreja. O que é de lamentar é toda iniciativa que abdica desse aspecto importante do seguimento de Jesus. Esse aspecto primeiro do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, o ensino. Ensinar os ignorantes. Não devemos nos iludir, caríssimos telespectadores, em termos de evangelho, de conhecimento da verdade que é Cristo. Grande parte da humanidade vive na ignorância. Também dentro da Igreja Católica. Muitos batizados que não sabem nem fazer o sinal da cruz, não sabem quais são os 10 mandamentos da lei de Deus, não sabem as orações do cristão, quais são os sacramentos, os artigos do credo, um conhecimento mínimo básico da Bíblia. Ensinar os ignorantes não é no sentido pagão, no sentido, digamos, acadêmico. Sim,
há uma certa aplicação desta obra espiritual também em âmbito acadêmico, o professor que ensina aos alunos, na universidade, a formação acadêmica em nível superior, enfim, informar as pessoas, aos cidadãos sobre os seus direitos, etc., dar a conhecer ao outro aquilo que ele não... Tudo isso tem uma certa, sem dúvida alguma, e correta e legítima aplicação, mas principalmente o ensino dos ignorantes na fidelidade a Cristo, como Cristo agiu, na imitação de Cristo, é o ensinamento do Evangelho, como interpretado pela Igreja, pelo amor de Deus. Não somente o Evangelho, mas o Evangelho com um critério interpretativo, que é a instância segura para que a interpretação da Escritura não descambe para a heresia e para as ilações absurdas, estapafúrdias. O Evangelho e a Igreja, o Evangelho com a Igreja, o Evangelho interpretado em fidelidade, na fidelidade à Igreja, a partir da Igreja e sempre para ser vivido na Igreja. Ensinar os ignorantes. Caríssimos, tenhamos uma sadia e sequiosa vontade de ensinar os ignorantes das coisas de Deus, quando eles revelarem completo desconhecimento ou quando não tiverem um suficiente conhecimento. Deus, por nosso intermédio, é quem os instrui. Deus se utiliza dos nossos lábios para levar a verdade a quem a desconhece. Tiago, capítulo 5, de 19 a 20, um texto que é de grande importância que eu reservei para o final desse programa. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Você que conhece a verdade, sinta-se, portanto, interpelado, urgido, obrigado, motivado, impulsionado para ensinar a verdade a quem não a conhece. Tenha coragem, não desanime, anuncie a verdade integral, Cristo, em tudo aquilo que Ele disse que Ele fez, sempre em fidelidade à doutrina da Santa Igreja. Você, católico, jamais abdique deste dever, desta necessidade, ensinar os ignorantes, para que eles conheçam a verdade que é Cristo e que eles se libertem pela graça de Cristo e conheçam a verdade toda. E a verdade toda é Cristo na sua Igreja. Amém.